Olá, meu nome é Felipe Couto e esse é o exercício estágio da OBI 2003. Bom, esse exercício ele pede o seguinte, para que você calcula, ele é um exercício da OBI bem das primeiras OBIs, então de 2003. Então ele tem um estilo diferente dos novos, né? Bem diferente. Você vê aqui que ele dá um exemplo de entrada, na entrada aqui não é bem organizado. Mas esse exercício ele pede o seguinte: ele vai dar um índice, um ID para cada aluno e uma nota. Para esse aluno, ele fala aqui ele vai dar o índice e a nota desse aluno e pede para você calcular qual é a maior nota. E só que o problema do exercício é, caso de empate, ele quer que você coloque todos os alunos que empataram. E aqui ele dá um exemplo de programa em C, C++, aqui em Pascal, mas eu não vou usar esse, eu vou fazer outro. E esse aqui também não tem como testar no site da BI, de 2003 não tem. Então eu vou fazer o meu programa e vou submeter esse caso de teste aqui e ver se dá certo. Se dá esses exemplos de saída aqui. Esse aqui, exemplo de saída. Então basicamente é isso, é calcular aqui esse primeiro número é o tanto de alunos que vão ter e um tanto de código assim, né? Esses três aqui. Aí depois ele dá outro tanto de alunos, 5 aqui, né? 5 aqui. E quando for zero no valor de n, esse aqui é o n, não vai pedir mais nada, encerra o programa. Então, vou fazer aqui a minha versão. Essa aqui é a versão que eu desenvolvi para resolver esse problema. Essa aqui não é parecida com aquela que tem lá no site, que tem no exercício, mas não é igual, porque eu usei algumas coisas aqui que não são muito convencionais em programação, para um software, por exemplo. Porque aqui eu estou iniciando uma matriz, né? E as variáveis aqui, um vetor, no meio do código. Isso não é recomendável. Mas como é uma Olimpíada e o que depende é o tanto de... o tempo, né? O tempo é importante. Isso não prejudica o programa, mas isso é um padrão que se segue de não colocar variáveis no meio do seu código. Então, é uma convenção. Mas isso para se você estiver desenvolvendo um software, um programa para você, né? Ou trabalhando assim. Nesse caso, eu vou usar esses métodos aqui, porque para ser mais rápido e dinâmico. Enfim, aqui ele vai fazer um do while, ou seja, ele já vai começar lendo, né? O exercício ele não tem um padrão de quanto ele vai colocar. Então, começa com do while, lê n, aqui eu declarei minhas variáveis em cima, turma começa no 1, ele pede para imprimir depois turma no final, então turma começa no 1. Ele vai ler n e aqui vai ter um if, já logo um if, porque esse if ele, de primeira ele não vai servir, mas quando chegar o n igual a 0, ele vai servir aqui. Se n for diferente de 0, ele entra aqui, ele vai atribuir maior e conte igual a 0, seria a mesma coisa de atribuir maior igual a 0 e conte igual a 0, só que aqui eu já fiz uma linha só. E aqui eu crio a matriz de 2 por n, que vai ser o ID do aluno e a nota dele. E aqui eu vou ler o que ele vai, a quantidade de n's naquela turma, né? Então vai ler aqui o 0, posição 0 i vai ser o ID e a posição 1 i vai ser a nota dele. E aqui eu já vou pegar o maior. O maior, se tiver vários maiores, ele vai empatar. Então sempre vai ter o maior. Não importa se a quantidade maior que vai ter aqui, né? Nesse exemplo aqui, que eu tô pegando só o maior número para saber qual é o maior. Depois eu vou ver aqui quantos maiores existem. Aqui eu só quero saber qual é o maior. Então, não importa
pode ter quantos maiores, pode ter todos maiores, por exemplo. E aqui tem um for que ele vai pegar a quantidade de maiores. Aí sim ele vai pegar a quantidade maior. Por isso que eu preciso do maior aqui. Eu pego o maior uma vez só, ou quantas vezes quiser, ele vai sempre sobrescrever. No caso aqui não, porque é o maior, então só se for maior mesmo ele vai sobrescrever. Se tiver um igual, ele não vai sobrescrever e sempre vai ser o número maior. E aqui ele vai pegar, ele vai verificar novamente aqui na posição 1, que é a nota, né, que ele lê a nota. Aqui já vai estar dentro da minha matriz e ele vai pegar na posição 1 quantos são igual a maior. Ele vai atribuir a contador. Então ele vai ver quantos estão. Se for 1 vai ser um só. Se tiver só 1 vai ser aquele que é maior. Se tiver 2 vai ser 2. Quantos for. E aqui eu crio um vetor dos melhores, que são a quantidade dos melhores. Se tiver 1, só vai ter 1. Não tem problema isso no vetor. Então, melhores vai ser a quantidade de maior nota. E eu tenho aqui um j igual a 0 para ajudar aqui nesse for. Alunos na posição de nota, né? Na posição 1, foi igual ao maior, de novo, vou fazer o mesmo caso de teste aqui. Melhores na j, que j começa no 0, então sempre j vai ser o mesmo que conte. Vai chegar, ele vai ser j mais no final, ele sempre vai chegar no limite que é o contador, que é o número, quantidade de maiores. Melhores na j é igual aluno, aí pega o ID dele, que é o aluno 0, que é o ID dele. E ele vai somando aqui o j, porque o j ele não entra nesse for como um contador do for, ele entra separado. E aqui ele vai imprimir daquela turma, ele vai imprimir direto, né? Que vai ser turma. Ele vai imprimir a turma que, por exemplo, começa no 1, mas a turma depois ela vai ser atribuída mais um valor, então ela sempre vai somando conforme se o n for diferente de 0. Aí aqui, turma igual a 1, ele vai imprimir a primeira vez e vai imprimir os melhores, com base no quantidade de melhores que tem. Mais uma vez, se tiver só um, ele vai só imprimir um melhor. Vai fazer o padrão que ele pede no exercício, pular uma linha e pular mais uma linha para dar o espaço. E turma mais, e vai fazer aqui no do while, né? Se n for diferente de 0, ele vai voltar lá e pedir novamente. E segue o ciclo. Se não, ele já sai direto. Bom, como eu disse, não tem como eu testar no site da BI, então eu vou pegar esse exemplo aqui. E vou testar aqui. Aqui eu vou usar o teste. Ele vai imprimir aqui direto, porque ele está lá no exercício. Não tem problema imprimir direto, o sistema do BI ele vai interpretar mesmo assim na época, mas não tem como testar, então aqui ele vai imprimir turma igual no exercício aqui, no exemplo de saída. Turma 1, 2, turma 1 vai imprimir o ID 2 e aqui os números correspondentes igual aqui. Quando 0 ele fecha. Então esse é o exercício estágio da OBI.